Fala galera, fala Alfartanos, beleza? Aqui professor Nilo Júnior para mais uma aulinha maravilhosa de gramática de português. E hoje, meu povo, esse bloco especial, bloquinho maravilhoso, onde iremos falar sobre pontuação. Iremos falar sobre pontuação. E aí vem, professor, pontuação é minha dúvida, é o meu calcanhar de Aquiles, é onde eu sofro, aonde eu choro? Não. Chorava, sofria, agora não, bebê. Agora o nosso foco é outro, que é só sucesso. Então vem com tio, vamos falar agora nesse bloquinho maravilhoso sobre pontuação. Vem cá, eu te pergunto uma coisa, cara. Eu quero te perguntar uma coisa. Para que serve a pontuação nas nossas vidas? Não serve para nada, só para tirar ponto mesmo da minha vida. Eu, por exemplo, eu escrevo, me comunico com todo mundo e não preciso de pontuação. Coitado. Ah, coitado. Meu povo, pontuação é um dos conteúdos mais necessários na nossa vida. Você passa pela escola e fica pensando, para que eu vou querer fazer isso na minha vida? Para que eu vou fazer isso na minha vida? O futuro é a morte, né? Você tem esse pensamento tão tosco, né? Mas vai perder agora. Eu vou te dizer o porquê. Olha só o exemplo que nós temos aqui. Olha só o exemplo que nós temos aqui. Vem para aqui pro lado. Vem aqui pro lado, mas vem para cá, vem para cá, vem para cá. Em uma cidade bem distante, uma cidadezinha tão distante, havia um casarão, um homem muito rico, o qual passou mal numa madrugada e morreu. Ele morreu. E não tinha sua herança, toda a sua herança, ia ficar para quem? Começou então uma briga de família, era mãe com filho, filho com mãe, era todo mundo querendo essa herança, era o padeiro que estava com a conta também muito grande, né? A caderneta lá com leite, pão, mortadela, e tava todo mundo entrando nessa briga. E aí o cara fez o testamento, pô, só que ao fazer o testamento, esse jovem rapaz, esse jovem senhor, ele esqueceu de colocar a pontuação. Aí foi o suficiente para quem? Para a galera se aproveitar. Então olha lá, você que acha que nunca precisou de pontuação na sua vida, olha aqui, ó. Deixo meus bens, olha o testamento do cara. Deixo meus bens a minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada do aos pobres. Pensou na treta? Olha só o que o cara fala. Olha só, a irmã, olha o que a irmã fez. Ela olhou o primeiro fragmento, ela olhou assim, deixo meus bens a minha irmã. Ela, ótimo. Vou colocar aqui, ó, uma afirmação. Deixo os meus bens a minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Olha que coisa linda. A mulher então se aproveitou dessa forma, ela falou que quem ia ficar rica era ela. Ela sim que ia ficar rica. Ó, deixo meus bens à minha irmã. Ela ficou rica, viu? Ela ganhou foi no Totolec. Ela ganhou foi na telecena premiada. Foi quase isso. Mas só que o sobrinho mala também, ele falou, não, amanhã não vai ficar com o dinheiro não. A gente vai mudar essa situação aqui. Aí ele foi e falou assim, ó, deixo os meus bens à minha irmã. Quê? Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho, olha só, não, a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Agora o bicho foi esperto, ó, agora o bicho foi esperto. Olha só, o padeiro então ficou constrangido, falou, mas eu quero dinheiro também. Olha o que o padeiro fez, ó, deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Jamais deixarei para o meu sobrinho. Será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Mas só que tem uma coisa. Se tem uma coisa mais esperta que pobre nesse mundo, tá para existir. E se for pobre cearense, como eu, tá para existir duas vezes. Alô, NASA, vem aqui nos visitar. Olha aqui o que o pobre do Ceará aqui, que nem tio aqui, fez. Olha lá. Ele olhou assim e falou, meu irmão, estudei já no Alfa, vi essa aula de pontuação do Nilo Júnior, vou mudar esse fragmento aqui. Olha só o que ele fez. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Jamais será paga a conta do padeiro. Opa, peraí. Não, a meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Opa, jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada.
dou aos pobres. Eita, professor, padeiro rei mala. Padeiro aqui papocou agora. Agora foi os pobres. Ó, deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Não, jamais. Será pagar a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. Perceba bem o que foi feito aqui. Eles conseguiram mudar todo o significado da frase através dos seus interesses, utilizando o quê? Os conhecimentos linguísticos de pontuação, de gramática. Beleza? Professor, esse textinho é muito massa. Mas é real mesmo? A gente faz isso na realidade? Faz sim, cara. A gente perde ponto na redação por conta de pontuação? Ora sim não. Eu conto nos dedos, cara. Eu conto nos dedos aqueles alunos que se gabam e falam assim, aí, tenho medo de pontuação. Não, eu sou bichão. Conta nos dedos. E aí a gente vem desvendar nessa aula agora os principais obstáculos para você conseguir entender sobre pontuação. Beleza? Então vem para cá, para o outro lado agora. Vem para o outro lado. E aí o tio pergunta para ti. Você lembra ainda lá quando você estudava na sua escola, quando a professora falava sobre gramática, falava sobre pontuação, e aí ela falava que a vírgula, olha só um mito, cara, que a vírgula ela era feita para marcar a pausa, a respiração. Aí eu te pergunto, se o cara que tem problema respiratório, ele ia colocar vírgula em toda forma, né? Toda fala o cara ia colocar. Aí, mito. Professor, então onde é que eu vou colocar as vírgulas? As regras necessárias para se colocar as vírgulas. Então aqui a gente vai ver hoje. Mas antes de mais nada, eu quero que você pense comigo. Professor, então para que serve uma pontuação? Cara, a pontuação ela serve para dar sentido ao texto, como nós fizemos ali. Ela serve para destacar expressões, destacar as palavras, esclarecer sentidos de outra informação, para substituir, para isolar, enfim, a pontuação ela serve para tudo, beleza? Ela vai servir para tudo. E aí eu te pergunto, girou aqui. Professor, qual as principais pontuações que nós vamos ter aqui? Olha aqui, ó. Primeira pontuação que nós vamos ver. Nós já temos aqui dizendo que a pontuação ela serve para criar sentido aos elementos textuais, certo? Fazer referências ou isolamentos ou destaques ou dar ênfase a elementos, palavras, né? Vamos colocar aqui ênfase. Não, vamos colocar destaques, porque às vezes ela faz isso. Destaque ou isola elementos dentro da frase, né? Palavras, vamos colocar aqui, que comporta dentro das orações. Ela serve para evitar ambiguidade. E para muitas outras coisas. Ambiguidade. Massa. Professor, show. Aí o primeiro e mais comum que nós vemos, que todo mundo conhece aqui, ó. Qual é? Esse aqui, ó. O ponto final. Para que serve o ponto final? Professor, que coisa tosca. Mas olha só, cara. Quando a gente fala sobre ponto final, o nome está dizendo, ó, finalizar um termo, beleza. Então, ó, não tem para que ter bicho. Ai, professor, é porque eu não sei onde colocar ponto final ou não sei onde colocar vírgula. Já vi muito aluno fazendo isso, colocar ponto final onde há vírgula. Mas só que pense o seguinte, toda vez que você for ver ponto final, ele está finalizando uma ideia. Então você não pode colocar vírgula onde você finaliza uma ideia. Vai gerar confusão. Então quando estiver falando sobre ponto, ou encerrou uma ideia, ponto final. Morreu Maria Preá aí. Beleza, só o filé. E aí a gente continua. Só botar aqui. Pronto. A gente continua. Professor, a gente continua com o quê? Além do ponto final, quais os outros termos que nós vamos ter? Principais aqui. A exclamação. Você já deve ter visto falar em frases exclamativas. O que são frases exclamativas? Opa, eu já escutei. Essa frase exclamativa é igual frase interrogativa. Não, cara. Totalmente diferente. Quando eu falo de frase exclamativa ou exclamação, eu estou falando de uma certeza. Uma certeza absoluta. Diferente vai ser da interrogação, que vai ser um questionamento, a incerteza. Então aqui a gente vai ver, professor, onde eu vou poder utilizar o termo da exclamação? Aqui, ó. Onde teremos exclamação? A exclamação, bebê, vai aparecer quando eu estiver trazendo interjeições
quando eu tiver frases exclamativas também trazendo certezas, mas principal quando aparecer frases imperativas. Professor, então se eu coloco sai daqui, é uma ordem imperativa, sai daqui, eu tenho que colocar? Tenho que colocar, beleza? Já a frase interrogativa, ela vem para trazer o questionamento. Professor, qual é? É a cobrinha. Tá aqui, ó, a frase interrogativa, a interrogação bonitinha. E professor, se ela serve para trazer questionamentos, para trazer dúvidas, para levantar perguntas, onde é que eu vou colocar? Sim, massa. Vou fazer perguntas. Por exemplo, aqui eu digo, saia daqui, exclamação. Aqui eu falo, saia daqui. Ó, olha como a entonação muda. Olha como a pontuação ela interfere até nisso, na própria entonação das frases. Está aqui, ó. Pontuação interfere nisso. Interjeição, sai daqui. Interrogativa, saia daqui. Olha só como muda. Professor, que coisa mais linda, que coisa mais fofa. É, coisa linda. Depois disso, meu povo, depois de ponto final, exclamação, interrogativa, vem uma, galera tem dúvida pra caramba. Qual é? Olha só, é a fusão. Lembra do Dragon Ball Z? A fusão? É. A fusão do Dragon Ball Z é o que, professor? É o ponto, ponto e vírgula. Para que serve o ponto e vírgula? Professor, nunca usei ponto e vírgula na minha vida. Cara, se tu nunca usou ponto e vírgula na tua vida é porque tá fazendo alguma coisa errada. Tá fazendo alguma coisa errada. Porque é necessário, muitas vezes, utilizarmos desse ponto e dessa vírgula. Principalmente para quê? Quando aparece, por exemplo, orações coordenadas. Orações coordenadas que têm um sentido, um certo sentido independente, certo? Vou utilizar, vou. Ou então, por exemplo, quando eu vou fazer uma listagem, uma enumeração. Quando eu falo, por exemplo, vou ao mercantil comprar batata, arroz, feijão. Professor, eu só coloco vírgula. Pode? Pode. Mas o ponto e vírgula ele serve para enumerar também. Serve para classificar, talvez por tempo, talvez não, por questões de urgência ou até mesmo por importância também. É uma enumeração, é uma sequenciação entre eles. Beleza? Então, olha lá. Eu apresento o ponto e vírgula quando eu quero fazer uma dessas coisas. Mas preste atenção na coisa. Preste atenção no quê, professor? Preste atenção no quê? Lembra que quando a gente fala de um ponto, é o encerramento de uma ideia. Quando eu falo de vírgula, se você for lembrar lá da tia que ela fala, é para você marcar a respiração. Não, não é para isso. Mas se você lembrar lá do fundamental, do ensino do colégio, do médio, fundamental e tal, você vai lembrar que essa vírgula, ela serve para causar um espaço pequeno, um espaço de tempo, uma pausa entre um elemento e outro, certo? Serve para isso. Não é só por causa da respiração, não. É que eu tenho asma. Não, não é só por isso, não. Segue o baile, beleza? E o ponto e vírgula, ele vai ser uma relação própria. Ela não finaliza uma ideia, mas também ela não é uma pausa. Não, não é isso, beleza? Tranquilo? Massa? Então segue o baile. Professor, outra coisa. Quando é que aparece... Opa, deixa eu descer um pouquinho aqui. Quando é que aparece as reticências? Vamos lá. Professor, quando vai aparecer as reticências? As reticências, professor. Vamos lá. Quando eu falo de reticências, meu povo, eu estou falando exatamente desse pontinho aqui, ó. Esses 3 pontinhos. Professor, nesses 3 pontinhos, eles querem fazer exatamente o quê? Cara, eles estão fazendo, primeira coisa, ó. Quando eu falo das reticências, o que eles fazem? Ele assinala um pensamento. Ele vai assinalar um pensamento. Como assim? Deixa eu te ver aqui. Como assim assinalar um pensamento? Quando você está pegando, por exemplo, você está lendo lá Machado de Assis. Você vai pegar Machado de Assis. E o autor ele está passando na cabeça da personagem é um pensamento que está sendo expresso. Ou então ele coloca essas reticências para poder, não exemplificar, mas deixar claro que não está sendo dito. Então pode ser representado por pensamentos. Outra coisa. Quando eu falo de reticências, eu estou trabalhando também em cima de... Aí sim que o negócio pega. Você já viu com mais frequência. Qual, professor? Aqui, ó. Toda vez que eu falo de reticência, eu estou falando de interrupção. A interrupção.
Professor, quando assim ele está sendo interrompido, eu falo, estou falando com você alguma coisa, eu falo, hoje vai fazer sol, mas amanhã choveu. Ou então eu posso mudar de assunto, eu posso falar, hoje vai fazer sol. Ixi, é sexta, é sábado. Eita, que dia é hoje? Pronto, ó. Mudei o pensamento, mudei aqui, ó, tive uma interrupção, não foi concluído. Sim, professor, vai fazer sol e aí? Ou então poderia falar assim, hoje vai fazer. Aí você vai fazer o quê? Aí eu falo outra coisa? Interrupção, cara. Interrupção de um pensamento, de uma ideia. Beleza? Outra coisa que ele vai fazer é relacionar a elementos suprimidos. Como assim elementos suprimidos? Vamos lá. O que seriam esses elementos suprimidos? São os elementos que não são ditos. Ou não estão sendo especificados no texto. Certo? Professor, como assim suprimidos? Vamos lá. Você está assistindo Jornal Nacional, né? Aí vem a ligação de um repórter que viu, um repórter que falou com um deputado, vamos pegar um deputado aí, pegou um deputado e começou a gravar a conversa com ele. Na hora do deputado ele falou um monte de coisa que não dá para escutar, não dá para entender o que é. Ela vai ser substituída pelo quê? Pelas reticências, porque não dá para entender o que está sendo expresso ali. Beleza? Então nós temos aqui as reticências para assinalar esses elementos, esses termos. Massa? Outra coisa. O que acontece aqui? Vamos ter as aspas. O que são essas aspas? Vamos lá. O que são as aspas? As aspas são assim, ó. Em algum momento na sua vida você já utilizou. Mas você não sabe nem para quê, professor. Fala. É o colchete? Não, são as aspas assim. Mas em algum momento da sua vida você já deve ter falado assim, ó. Deve ter utilizado da ironia e ter feito assim, ó. Ah, mas ele vai, ele gosta. Utilizou esses elementos. O que são isso aqui? São aspas. São as aspas. O que eu vou fazer aqui? Quando eu pego essas aspas, eu estou, talvez não, eu estou mudando, posso estar mudando o significado daquela palavra. Aí pode estar agindo com ironia, né? Posso estar utilizando aqui uma metaforização de alguma coisa através desse termo, dessas aspas. Não só isso, eu posso além de metaforizar esses termos, eu posso fazer outra coisa. O que o senhor pode fazer, professor, quando eu for falar de aspas, eu posso estar colocando dentro do texto quando eu for fazer uma citação direta. Professor, por que dentro da citação direta eu coloco aspas? Porque a marca da fala de uma outra pessoa, não a sua. Percebe que vai ter uma outra voz, um outro interlocutor, não só mais a sua voz presente ali, não só mais o seu discurso, beleza? Então, dentro de citação, outra forma que poderia acontecer, sei lá, você está escrevendo agora no WhatsApp, aí de repente você inventou de criticar alguém, vulgarizar. Aí você fala, no WhatsApp eu vou vulgarizar, no WhatsApp eu vou vulgarizar. Aí você fala o quê? Coloca aspas e coloca o insulto da pessoa. Professor, é para fazer isso? Lógico, porque você é diferenciado, você utiliza as pontuações de forma corretamente. Então quando você vai fazer citação, você vai vulgarizar algum termo, onde você vai trazer a própria relação de mudar de significado, né? Ou então criar neologismos. Pronto, criar um neologismo, professor, coloca as aspas bonitinhas lá, marcando a palavra a qual a interessa. Beleza? Próximo, professor. Qual será o nosso próximo termo? Aqui, ó. Qual será o nosso próximo termo? Nós teremos, como um dos termos, o travessão. Professor, travessão, hein? Professor, travessão. Por favor, não confundir com travecão, calma. Apesar de que ambos têm um segredinho. Ai, professor, que é isso? Vamos lá. O travessão, meu povo. O que vai ser esse travessão? Essa pontuação, ela serve para quê? Professor, qual é o travessão? Pronto, ó, o travessão aqui, ó. Ativo. Ai, professor, para. Aqui, ó. O travessão. Professor, o que é que tem? Ficou feio esse meu travessão. Vamos colocar um travessão bonitinho, professor, pelo amor de Deus. Aqui. Aqui, pronto, o travessão tá ali. Professor, para que serve esse travessão como marca de pontualidade? Serve para quê? Ele serve, meu povo, para fazer algumas coisas, como por exemplo, você já leu, lógico, você é um rapaz, né, cult, você é um rapaz cult,
E aí você leu William Shakespeare. De repente você foi lá e leu William Shakespeare. E aí você viu que durante as suas peças, o texto dramaturgo, né, qual você está vendo agora também com o professor Wagner Luiz, maravilhoso, digníssimo, aqueles textos, né, dramáticos, onde são feitos para encenação, e para marcar a fala das personagens, você vê o quê? Ó, a utilização do travessão. Então, professor, eu posso colocar o travessão quando aparecer a fala de alguém? Sim. A fala de um personagem? Sim. A troca de um personagem de um texto teatral? Pode. Então, para falar de travessão, eu tenho que ter aqui a interlocução. Posso marcar a interlocução presente no texto. Coisa linda, coisa maravilhosa. Mas só que é só para isso, professor? Não. Vamos supor que você quer fazer um aposto. Você quer fazer um aposto. Lá na hora da sua prova, você quer especificar algum termo. Um aposto explicativo ou especificativo. Aí você, não quero colocar vírgula, meu texto está cheio de vírgula. O que você pode colocar? Travessão. Professor, o travessão, ele vai substituir a vírgula? Vai. Então, o travessão ele pode acontecer também como elementos de substituição. Substitui a vírgula e substitui também o ponto e vírgula, tranquilamente, lindo. E vai perder meu texto, vai deixar de ser um texto mais formal, vai ficar informal, não, nada disso. A pontuação é a mesma, a serventia é a mesma. Você pode colocar a vírgula se quiser, ou você pode colocar também o travessão para ficar da forma como você queira. É uma questão estética, beleza? Mas é só a vírgula, professor, que eu vou poder substituir? Não, eu posso substituir o termo aqui dos dois pontos, né, para fazer a interlocução. Substituição dos dois pontos também, porque os dois pontos marcam essa interlocução. Os dois pontos, beleza? Então foca aí, travessão. Só não acaba mais não, Tá acabando, falta só mais dois, né? E um deles dois é somente na verdade faltam três, né, que a cereja do bolo a gente está deixando para o final. Mas está faltando somente o parêntese. E por último, está faltando para nós finalizarmos aqui o asterisco. Asterisco. Eu tenho um asterisco e tenho um parênteses. É a mesma função? Não. Vamos lá. Quando a gente fala de parênteses, né? Parênteses, a gente lembra, meu povo, de parente, né? Parente. Algo que muitas vezes a gente quer a distância, não? A gente quer a distância. Tem parente da nossa família que se puder a gente nem olhava, né? Você olha assim pra ele e faz 5 anos que você não vê, o que que ele pede? Ele pede o quê? Pede dinheiro. Ou então ele fala, cadê as namoradinhas? Aí você fica, love you, né? Quebra a cara. Então vem aqui nos parentes, professor. Pra que serve esse parentes? Mas assim, cara, toda família tem um parente que se destaca, né? Tem um parente que se destaca. Aquele que aos 14 anos já era engenheiro do INTA, do IME, já estava fazendo estágio lá na NASA, era um cara especial, ó. Então, professor, esse parênteses que tem destaque é que eu vou lembrar agora, ó. O parênteses, eu lembro daquele meu parênteses de destaque. Olha aí, show! Então, quando eu vou falar de parênteses, eu utilizo para destacar algum termo, beleza. Eu vou destacar, especificar. Professor, eu quero dizer o seguinte, eu quero fazer uma sigla, eu quero colocar a sigla. Eu quero colocar ONU. Aí eu coloco Organização das Nações Unidas, beleza. Eu coloco travessão, posso colocar? Posso. Posso colocar travessão? Posso, né? Porque poderia colocar vírgula também para deixar um termo isolado. Mas se eu quiser colocar, professor, parênteses, posso? Pode, cara, fica à vontade. Você coloca o parênteses, por quê? Porque você dá um destaque à nomenclatura complexa do que é a ONU, certo? Beleza? Então nós temos aqui o destaque total das informações. Professor, mas diante lá no meu texto retativo argumentativo, que eu estou fazendo agora para o concurso, né, que tem a redaçãozinha, eu quero colocar um dado, mas esse dado ele não vai ser um dado qualquer. Ele vai ser um dado impactante, um dado que vai ganhar destaque. Eu posso colocar? Posso. Então eu posso colocar informações dentro do parênteses? Posso. Para complementar as informações, complementar os elementos argumentativos. Perfeitamente, beleza? Então, parênteses, eu posso colocar, destacar uma ideia e posso também acrescentar informações desses que eu queira no meu texto. Destacar uma informação.
Além disso, meu povo, além disso, eu posso colocar também dentro do parênteses, lembra do travessão aqui para texto teatral, dramático, pronto? Eu posso colocar no parênteses do texto teatral. Você leu lá William Shakespeare, Romeu e Julieta, ficou lá, né? Depois de ter escutado Marília Mendonça, naquela sofrência, você viu lá que tinha dentro do texto os parênteses, e aí tinha informação dentro do parênteses, pedindo, dizendo assim, bateu a porta, Julieta viu Romeu tão longe e desesperada correu ao seu encontro e bate a porta. Pronto. Tudo isso dentro do parênteses. Por quê? Porque ele vai servir como uma marcação, como um segmento para o ator. Ou seja, é o norte. É o norte que o ator vai ter que fazer ao interpretar a peça. Lembra? Gêneros dramáticos são textos para ser realizados, ações, certo? São feitos para ser ensinados. Massa? Então, pode acontecer também, um parênteses aqui, pode. E por último, meu povo, acontece os asteriscos. Professor, o que é o asterisco? O asterisco é a coisa mais fofa do mundo. Professor, o asterisco é a coisa mais fofa do mundo. É que quando você vai aqui em cima da frase, aí você coloca assim, ó. Pronto. Você coloca só aquela bolinha e passa assim por cima. Professor, pra que ele serve? Pronto. Vamos supor que você esteja escrevendo uma carta, né? Você está escrevendo uma carta. E aí você não é tão próximo daquela pessoa. Aí vocês colocam assim, ó. Eita. Doutor Augusto. Doutor Augusto. Lá na carta está escrevendo, né? Colocou Doutor Augusto, solicito com urgência um retorno médico, porque... Aí você colocou Doutor Augusto. Só que aí você lembrou que o nome dele não é Doutor Augusto, e sim Doutor Gustavo. Ah, professor, eu lembrei que na redação eu posso fazer um risco. Pode, bonito, tem problema. Em algumas bancas, depende da banca, tá? Ah, professor, mas... como é que eu poderia fazer se fosse numa carta formal? Opa, eu poderia fazer um asterisco aqui e colocar do lado o nome correto. Doutor Augusto, eu posso colocar Doutor Gustavo. Pronto, acabou. Eu fiz essa substituição. Outra coisa que eu posso fazer é correções lá ou informações na rodapé do Word, bonitinho. Pronto, tá lá. Dá para se fazer o asterisco. Ele vem para dar informação de estar que dentro daquela palavra há uma certa significação que precisa de atenção nela. Beleza? Tranquilo? Professor, o senhor falou de todas elas, mas o senhor está esquecendo de uma, a qual eu tenho mais medo. É a vírgula. E aí vem. Olha aqui pro tio, vem cá. Toda vez que nós formos falar, a gente está falando de termos ainda, esses elementos a quais estamos trabalhando, todos eles estão na forma, no período simples, certo? Então, nós vamos focar agora na vírgula, porém, a vírgula ela vai aparecer aqui no período simples também. Aí o tio pergunta para você, o que é período simples? Aí você me responde lindamente, professor, período simples é o termo onde há somente um verbo. Então, período simples é que dentro da oração será composta somente com um verbo. Beleza, massa, coisa linda, coisa fofa. Tá dito já. E aí eu digo o seguinte, se ela é uma oração, se esse período é uma oração, se esse termo é uma oração, eu tenho que te perguntar uma coisa. Qual será a diferença, ou qual será a forma que essa frase ela aparece para nós? Ou como nós colocamos muitas vezes nas redações, nas comunicações, em mensagens e tudo mais. Nós fazemos da seguinte forma. Toda vez que nós vamos falar de período simples, nós temos duas opções. Sempre. Nós temos a opção de fazer na sequência direta, né? E na sequência indireta. O que seria essa na sequência direta ou sequência indireta? Vem aqui com o tio. Sequência direta e sequência indireta. É a organização que essas frases elas vão nos aparecer, vão ser apresentadas. Como assim? Se eu estou falando de uma oração que vai estar na forma direta, ou na ordem direta, ou no segmento direto, enfim, pode ser de qualquer nomenclatura, mas que está direta, ela vai aparecer sempre desse formato. Qual é o formato? Ela vai aparecer sujeito. Depois do sujeito, sim, teremos o sujeito, quem vai fazer a ação. Teremos depois o verbo. Teremos sujeito, verbo. Depois do verbo, poderemos ter os complementos verbais. Massa. Então, sujeito,
verbo, complemento verbal. E podemos ter, sim, por que não, dos adjuntos, certo? Dos adjuntos, os elementos que vêm para complementar o significado do objeto e assim por diante. Posso ter os outros elementos, mas sempre seguirá essa sequência de sujeito, verbo e complemento. Sempre. Então, você viu uma oração, um verbo qualquer, segue esse modelo. Professor, e para ser a sequência indireta, adivinha só, isso aqui é direto, para ser indireto, tem que haver uma substituição de alguns termos. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar o adjunto adverbial, depois do adjunto adverbial eu vou colocar o sujeito, depois do sujeito eu vou colocar o verbo, depois do verbo eu vou colocar o complemento verbal. Só pode acontecer isso? Pode. E aí, quando isso acontece nas nossas vidas, nós temos que estar o seguinte, opa, se muda essa significação, olha só o que acontece, vai ter vírgula. Por quê? Quando eu sigo essa sequência direta, não necessariamente eu vou precisar colocar vírgula. Mas quando eu mudo, eu inverto essa situação, eu coloco o complemento do verbo lá pra frente, adivinha só, tem que colocar vírgula. Beleza? Pegou o bizu? Aí vem falar em vírgula, nunca. Cara, jamais, cara. Toda vez que tu faz isso, um professor de português, um professor de redação, Pasquale tá lá tomando seu cafezinho, cai um dente dele. Ele passa mal. Por quê, professor? Por causa disso aqui, ó. Tem gente que faz, cara. E quando faz, eu choro. Que é isso aqui, ó. O cara escreve o sujeito e o verbo. O que ele faz? Ele separa o sujeito do predicado. Macho, se tu vê um negócio desse, se o cara que separa o sujeito do predicado, dá logo um tapelex, só um pedala Robinho. Pedala Robinho. Já vê isso, é um novo pedala Robinho. Só um pedala Robinho assim, mas pra quê? Porque isso é inadmissível, velho. Você não pode separar o sujeito do predicado. Jamais. Jamais. Porque o sujeito e predicado são elementos que estão sempre juntos. É a mesma coisa você separar do verbo do complemento verbal. Como é que o cara é complemento de alguma coisa e é separado por vírgula? Não existe. A não ser que seja na forma indireta. Aí sim, você pode colocar a vírgula em alguns termos. Beleza? Tranquilo? Massa? Então, não separe jamais o sujeito do predicado e nem separe também o verbo do seu complemento. Beleza? Massa? Então vem aqui. Professor, tem algum bizuzinho que você possa me dizer para eu utilizar quando for falar de vírgula? Tem. Você pegou a sua prova, e fala sobre vírgula, você vai agir com desdém. Você vai desdenhar. Desdenhar, você vai esnobar. E você vai falar assim, ó. Você vai esnobar, outra questão de vírgula, outra questão, Aí depois que você vai, você vai fazer o quê? Já que tô aqui mesmo, diz. Diz. Quando aquele amigo chato vem falar, você fala, diz, mas tu quer? Tá aqui, ó, tu desdenha. Aí você, diz. Professor, o que significa esse diz? É porque a vírgula, ela vai funcionar nesses 5 elementos aqui. Quais? Quando ela tiver uma função de ser explicativa, professor, quando o termo for uma explicação, massa, olha aí. Quando ele tiver uma função de enumeração, quando ele tiver uma função de enumeração, beleza. Quando a gente, acabei de falar isso, quando tiver uma função e essa função ela for deslocada, quando ela for deslocada, ela sai da ordem direta e vai para a ordem direta, ou quando acontece esse deslocamento, quando aparecer a intenção do autor de fazer esse i, e de que? Isolados, é o novo também? Isolado, quando você quer isolar alguma informação, beleza? E esse S, professor, só para finalizar, isso é um S, tá, pessoal? Porque ficou parecido um 5, mas isso é um S. Professor, o que esse S quer dizer? Diz. Esse S quer dizer que eu vou fazer o quê? Eu vou separar. A função da vírgula é separar, beleza? Separa. Só separa, me dê um exemplo, como é que eu vou separar? O senhor acabou de dizer que não podia separar. Mas me dê o seguinte forma, olha aqui, ó. Eu tenho o mesmo termo sintático. Ou seja, eu tenho para uma oração 4 sujeitos. Professor, esses 4 sujeitos, eu posso colocar os bichinhos isolados sozinhos lá, bonitinho, tudo junto, sem vírgula? Não.
Você não vai entender nada. Então você vai isolar cada um deles, você vai separar. Você separa cada um desses elementos. Aí vamos pegar aqui o exemplo. João, Pedro, Gabriel, Marcelo. Então cada um, João, vírgula, Pedro, vírgula, Gabriel, vírgula, Renato, vírgula, Ronaldinho, vírgula, Neymar, vírgula, tudo você vai separar, certo? Beleza, separo. Aí depois vem o verbo. Mas você acabou de dizer que não podia separar o sujeito do verbo. Nesse caso pode, certo? Quando há mais sujeitos, mesmos sujeitos. Beleza? Tranquilo? Massa? Lindo? Ou quando dentro da mesma frase, mas só que nós vamos ver mais à frente, não agora, quando for sujeitos diferentes em períodos diferentes, também separa. Mas já já a gente vai ver isso. O importante é que você entenda que essas funções aqui são fundamentais, são primordiais para entender a vírgula. Aí vem, professor... Quais elementos podem ser influenciados pela vírgula? Aí o tio te diz. Quando aparece, por exemplo, aposto e vocativo. Quando for aparecer aposto e vocativo, será necessária a utilização de vírgulas, certo? Quando for um chamamento, menino, vírgula, deixe isso. Quando eu vou falar menino, vírgula, malino e malcriado, vírgula, deixe disso. São características e um chamamento. Aqui eu posso ter um aposto que vai ter a função de explicação. Aqui eu posso ter um aposto que vai ter função de restrição. Mas enfim, eu tenho uma função de aposto, ele vai estar entre vírgulas. Massa, professor. Que mais? O que nós podemos ter aqui, ó? Outra, quando aparecer nomes, locais e datas. Nomes e datas. Como, por exemplo, professor... Fortaleza, 21 de dezembro de 2014, 2013, 2009, por aí. Pronto, Fortaleza, vírgula, 21 de dezembro. Então, nome, local, data, eu vou colocar isso, beleza? Então, eu farei isso, nomes e datas. Estou escrevendo uma carta, massa. O vocativo da carta, nome, data. Também tenho que fazer separação bonitinha. Beleza, professor? Além do mais, qual outro termo que não foi falado aqui que o senhor precisa falar? Quando nós tivermos a função de objeto direto. Objeto direto, tá doido? Tô não, mas ó, calma. Objeto direto pleonástico. Ah, agora sim, faz todo sentido. Quando eu tiver a função de objeto direto pleonástico, eu vou ter a relação da vírgula. Pleonástico, nunca ouvi falar isso. Ouviu sim, lá na nossa aulinha de verbo, eu já falei de objeto direto pleonástico. Professor, mas refresca a memória. Refrescando agora, eu tenho o seguinte. A bicicleta, opa, colocar outra cor. A bicicleta eu a comprei. Eu a comprei. Ó, esse objeto aqui, esse objeto, faz uma opção de objeto. Mas esse pronome, professor, esse pronome está se referindo a quem, ó? Bicicleta. Então, ó, eu a comprei. Eu comprei a bicicleta. Beleza? Então, quando eu tiver a relação de objeto direto pleonástico, eu também terei essa função. Beleza? Massa? Então, meu povo, aqui finalizamos, meu jovem alfartano, finalizamos esse bloquinho que foi rapidinho, né? Rápido, muita informação. Foi rápido mesmo de falar rápido, porque é muita informação. Finalizamos aqui. Até a próxima. Valeu, alfartanos!